Parte 8. Mas a sabedoria mais elevada e mais bela é a que se aplica aos estados e à ordem econômica. O seu nome é temperança e justiça. Quando uma alma está cheia dela, desde a mocidade a uma verdadeiramente divina, e chega para ela o momento do desejo de procriar e conceber, vai procurando por toda a parte a beleza em que possa realizar-se. Com a fealdade é impossível. Porque transporta assim o seu fruto, liga-se de preferência aos corpos belos, e não aos que são feios. Se encontra ao mesmo tempo uma alma bela, nobre e vigorosa, liga-se a uma e outra beleza. Aquele que tem uma alma assim e se encontra diante de semelhante personagem, sente imediatamente abundar nele a eloquência, com, por objeto, a virtude, a natureza e os deveres do homem honrado. Empreende, portanto, a sua educação. Então, mediante este contrato com a beleza, penso que concebe e dá à luz o que transportava. Presente ou ausente, não esquece o seu amigo. Ambos alimentam conjuntamente o produto dessa união, e a comunidade é mais forte, a amizade mais sólida entre eles do que nas uniões conjugais, porque têm em comum filhos mais belos e de uma natureza que se subtrai melhor à morte. Quem não preferiria ter uma progenitura desta espécie em vez da humana, sobretudo se pensasse quanto ao passado em Homero, Hesíodo e nos outros poetas, de quem invejaria a descendência e a glória imortal que a própria imortalidade dessa descendência lhes assegura? Ou então, se quiseres, os filhos que Licurgo deixou para a salvação de Lacedemônia e até de toda a Grécia. E se veneramos Solon, é pelas leis que concebeu. O mesmo acontece em toda a parte e com toda a espécie de heróis, entre os gregos e os bárbaros, porque realizaram as mais diversas façanhas, mas gerando sempre a virtude. Muitos templos foram consagrados a esses filhos, nunca nenhum aos filhos dos homens. Eis, Sócrates, na ordem amorosa, as verdades em que podes ser iniciado. Há outras, as perfeitas e contemplativas, nas quais se ordenam aquelas, quando se segue o bom caminho. Não sei se serias capaz de as escolher. Falarei, no entanto, e porei nisso todo o meu coração. Tenta, portanto, seguir-me, se puderes. É preciso, disse ela, que aquele que se orienta em semelhante direção comece muito novo, do lado da beleza dos corpos e, primeiramente, se for bem dirigido, que o seu amor se ligue a um único corpo e conceba assim belas razões. Em seguida, que compreenda que a beleza de um corpo e a de qualquer outro são irmãs. E, se a busca deve ser da forma bela, que seria inteiramente louco se acreditasse que em todos os corpos a beleza não é una e a mesma. Quando se tiver impregnado desta verdade, constituir-se-á o amante de todos os corpos belos, e abandonará o violento ardor por um só, agora desdenhado e para ele sem valor. Começará então a considerar a beleza das almas superior à dos corpos, a tal ponto que, se descobrir uma alma reta com muito pouco que seja de beleza carnal, contentar-se-á com isso. No seu amoroso cuidado, ele próprio conceberá ou procurará mais longe as razões capazes de tornar melhores os jovens. Chegado a este ponto, já não poderá evitar ver a beleza nos costumes e nas leis e em considerá-la, na sua coerência própria, plena e original. Pensará, então, que a beleza dos corpos não vale grande coisa. Dos costumes, passará às ciências, para manter a sua beleza debaixo dos olhos. Vendo-a já numerosa e não associada a um único objeto, como o é para o administrador, que se contenta com um rapazinho, um mestre ou uma função, deixará a servidão que o rebaixa e envilece. Deixar-se-á atolar pelo oceano imenso da beleza,
Contemplará todas as razões na sua esplêndida abundância e conceberá generosamente as ideias magníficas da filosofia, de tal modo que, assim fortalecido e amadurecido, venha a contemplar uma ciência sempre a mesma, a da beleza de que falo. Agora, disse ela, tenta prestar-me toda a atenção de que fores capaz. Com efeito, aquele que tiver sido conduzido até este ponto, no caminho amoroso, depois de ter tido sob os olhos as coisas belas na sua ordem, chegando ao termo da sua busca do amor, esse contemplará de súdito uma beleza originalmente maravilhosa, a mesma, Sócrates, pela qual os homens tanto penaram, até o presente, e que, em primeiro lugar, não nascendo nem morrendo, é eterna, não sofre nem crescimento nem diminuição, que, além disso, não é bela de um ponto de vista, feia de outro, nem bela segundo as ocasiões, nem bela no aspecto e feia no outro, nem bela nem feia segundo o lugar e segundo aqueles que a veem. Não imaginará essa beleza com um rosto, mãos e nada do que participa da natureza corporal. Também não é uma razão, uma ciência, nem nada que resida no que não seja ela mesma. Por exemplo, num ser vivo, numa terra, num céu. Mas existe em si mesma e por si mesma, na unidade eterna da sua ideia. E qualquer outra beleza no universo participa do seu ser, mas de tal maneira que escapa absolutamente à condição do devir e da destruição que se impõe ao resto do mundo, e não sofre com isso a mínima consequência. Quando, por um justo amor dos jovens, se sobe desta beleza mortal até ao ponto que se começa a ver o belo em si mesmo, então atinge-se quase o termo. Tal é a verdadeira via amorosa, na qual se avança só ou guiado, a partir da beleza mortal, elevar-se incessantemente para o imortal, como por degraus, de um corpo belo para dois e de dois para todos, dos corpos belos para a beleza dos costumes, daí para os conhecimentos belos, e dos conhecimentos, finalmente, para esse conhecimento, que não tem outro objeto senão a beleza em si mesma. Então, revela-se no fim o próprio ser do belo. Este momento da vida, caro Sócrates, disse a estrangeira de Mantinéia, merece entre todos ser vivido pelo homem, quando contempla o belo em si mesmo. Se nunca o vires, parecer-te-á sem relação comum com o ouro, as vestes, os rapazes belos e os mancebos, que vos fascinam a todos, e mesmo a ti, Sócrates, ao ponto de, se fosse possível, passardes a vida a olhar, sem comer nem beber, somente para ficardes a contemplá-los. Que te parece que sucederia se acontecesse a um de vós ver a beleza sem mistura, pura e simples, não manchada de carne e cores humanas e de todo o nosso mortal amontoado, não, mas contemplar a divina beleza na unidade da sua ideia? Achas que é mesquinha a vida de um homem que faz incidir o olhar sobre o objeto de além, usando o meio necessário e coexiste com ele? Não estás persuadido de que só a esse homem, que lança sobre a beleza o único olhar que pode torná-la visível, sucederia conceber outra coisa além de simulacros da virtude, visto que não se prende a um simulacro, mas virtudes verdadeiras, visto que se prende a um objeto verdadeiro? E aquele que concebe e alimenta a verdadeira virtude, não lhe cabe ser amado pelos deuses e entre todos os homens tornar-se imortal? Eis, Fedro e vós todos, o que me disse Diotima. Convenceu-me, e, convencido, tento convencer os outros de que, para fazer semelhante conquista, a natureza humana não pode procurar ajuda melhor e mais fácil do que a de Eros. Por isso, afirmo que todo homem deve venerar Eros. Eu próprio venero, o que diz respeito ao amor. Faço-o mais do que para o resto, e exorto os outros a fazerem o mesmo. Agora e sempre celebro, na medida das minhas possibilidades, o poder e a coragem viril de Eros.
Aceita, portanto, este discurso, Fedro, se quiseres, como um elogio de Eros. Caso contrário, dá-lhe o nome que te agradar. Parte 9. Toda a gente louvou o discurso de Sócrates. Só Aristófanes tentou acrescentar qualquer coisa, relembrando uma alusão que Sócrates teria feito ao seu próprio discurso. Mas eis que a porta do pátio ressoa com grandes pancadas, alguns pândegos, e ouve-se uma área de flauta. Então, Agatão, ide ver, rapazes. Se for um amigo, convidai-o. Caso contrário, dizei que já não se bebe, que a festa acabou. Quase imediatamente, ouviu-se no pátio a voz de Alcibíades, muito bêbado e aos berros, que reclamava a Agatão. Queria que o levassem junto de Agatão. Foi, portanto, conduzido pela tocadora de flauta e alguns dos seus companheiros. Parando à entrada, com uma coroa de era entrelaçada de violetas e a cabeça coberta de pequenas faixas, dirigiu-se a nós. Boa noite, meus amigos. Espero que aceiteis para beber convosco alguém que já tenha sua conta. Ou teremos de ir embora, depois de termos coroado Agatão por quem viemos. Ontem não consegui libertar-me, mas venho agora com faixas na cabeça para fazer passar esta coroa da minha cabeça para a do mais sábio e mais belo. Ousarei dizer coroá-lo? E destroçar de um homem ébrio? Mas ride à vontade, sei que digo a verdade. Vá, depressa. Aceitais as minhas condições. Posso ou não entrar, e beberemos juntos. Todos, aclamando-o, lhe permitiram que entrasse, se instalasse, e Agatão chama-o para junto de si. Ele entra conduzido pelos seus companheiros, quer desfazer as faixas para coroar Agatão. Mas estas caem-lhe para os olhos e escondem-lhe Sócrates. Vai sentar-se junto de Agatão, entre Sócrates e este, dado que Sócrates, ao vê-lo chegar, se desviara um pouco. Assim que se sentou, abraçou Agatão e em seguida coroou-o. Eis que diz Agatão: Descalçai, Alcibíades, seremos 3 neste leito. Muito bem, mas quem é o terceiro? E voltando-se, quando vê Sócrates, sobressalta-se e grita: Por Héracles, que é isto? Sócrates está aqui? Caçaste-me uma vez mais ao instalar-te aí, segundo o teu hábito de apareceres de repente, onde menos te espero. Que vieste aqui fazer? E por que te instalaste neste leito? Por que não junto de Aristófanes ou de qualquer outro folgazão divertido? Não, fizeste tudo para ficares perto do mais belo de quantos aqui estão. Então, Sócrates, Agatão, não me defendes? O amor que sinto por este homem tornou-se para mim um grave problema. Desde que me enamorei dele, já não me é permitido prestar atenção a ninguém, nem olhar para ninguém sem que este ciumento, este invejoso me faça cenas terríveis, me injurie e quase me bata. Vê que ele não faça nada agora e reconcilia-nos. Ou, se tentar alguma violência, vem em meu socorro, porque a sua louca paixão faz-me tremer. Alcibíades disse: Nada a fazer quanto uma reconciliação entre nós, mas vingar-me-ei de tudo isto noutra ocasião. Para já, Agatão, restitui-me algumas faixas, para que eu coroe também a cabeça maravilhosa deste homem. Não quero que me censurem por te ter coroado, ao passo que a ele, o vencedor de todos os homens em matéria de discursos, não só anteontem, como tu, mas sempre deixei-o sem coroa. Alcibíades passa algumas faixas de Agatão para a cabeça de Sócrates e depois instala-se no leito. Feito isto, volta a falar. Então, meus amigos, pareceis-me muito secos. Não caiais nessa, é preciso beber, faz parte das nossas convenções. Proclamo-me, portanto, rei do festim até que comeceis a beber. Agatão, manda que me tragam, se possível, uma grande taça. Ah, não, traga esse vaso para me refrescar. O recipiente que tinha assinalado levava mais de 2 litros. Mandou-o encher. Foi o primeiro a beber. Ordenou que deitassem mais para Sócrates, dizendo: Com Sócrates não há problema.
Beberá o que lhe exigirem e nunca o vereis bêbado. Sócrates, então, bebeu o que o escravo deitara. Depois Eristímaco tomou a palavra. Como vamos proceder, Alcibíades? Será que vamos ficar silenciosos em redor da taça, sem ao menos cantar, como se bebêssemos muito estupidamente por sede? Alcibíades interpelou. Eristímaco, excelente filho do melhor e do mais sábio dos pais, eu te saúdo. Eu te saúdo também, respondeu Eristímaco. Mas que faremos? Faz como decidires, pois temos de confiar em ti. Um médico só vale por muitos homens. Fixa, portanto, tudo como quiseres. Escuta, disse Eristímaco. Antes da tua chegada, tínhamos decidido que cada um de nós, partindo da esquerda para a direita, pronunciaria o mais belo elogio de Eros que pudesse. Falamos todos, mas tu não falaste e bebeste. Portanto, é justo que fales, após o que poderás ordenar a Sócrates o que quiseres. Sócrates terá o mesmo direito sobre o seu vizinho da direita, e assim sucessivamente. Mas, Eristímaco, disse Alcibíades, são lindas palavras, exceto que não é jogo limpo fazer entrar na concorrência um homem ébrio com pessoas que falam em jejum. Além disso, meu caro, és suficientemente ingênuo para acreditares no que Sócrates dizia há pouco? Não sabes que tudo se passa exatamente ao contrário? Será ele quem não poderá deixar de me bater se eu louvar na sua presença um deus ou um homem que não seja ele. Não diga tolices, replicou Sócrates. Por Poseidon, não digas mais nada, pois juro que não farei o elogio de ninguém a não ser de ti na tua presença. Nesse caso, faça, disse Eristímaco. Se quiseres, pronuncie o elogio de Sócrates. Que dizes? Inquiriu Alcibíades. Achas que devo? Vou me atirar a este homem e vingar-me dele diante de vós? Ora essa, exclamou Sócrates. Que tens na ideia? Queres louvar os meus ridículos ou o quê? Restringir-me-ei à verdade, mas vê se me permites. A verdade não só te permito que a digas, mas ordeno-te. Sim, não deixarei de fazer, disse Alcibíades. Procedamos assim. Se eu avançar uma contra-verdade, detens-me a meio, à tua vontade, e chamas-me de mentiroso. É que eu não mentirei voluntariamente sobre nenhum fato. Mas se, ao evocar as minhas recordações, as baralhar um pouco, não te admires. Não é cômodo, no estado em que estou, fazer uma exposição seguida e inteligível da tua excentricidade. Parte 10. Eis, meus amigos, como vou tentar louvar Sócrates, por imagens. Ele talvez pense que é para fazer rir mais, mas a minha imagem procura refletir a verdade, não fazer rir. Sim, para mim, ele assemelha-se inteiramente a esses silenos. Nas oficinas dos escultores populares que tocam a flauta de Pan ou qualquer outra flauta, quando se abrem a meio, descobre-se no interior as estatuetas dos deuses. Ouso dizer, ele próprio tem qualquer coisa do sátiro Márcias. Em primeiro lugar, Sócrates tem mais ou menos o mesmo aspecto fisicamente. Não o vais negar. Também te pareces com eles? Quanto ao resto, ora escuta, és violento, não é assim? Se o negares, arranjarei testemunhas. Mas não tocas flauta? Sim, à tua maneira, e ainda mais maravilhosamente que Márcias. Ele serve-se de instrumentos para encantar os homens com a força do seu sopro. Como ainda hoje, os que tocam a sua música, por exemplo. Olimpos foi buscar a Márcias as suas áreas de flauta. E as suas melodias, quer sejam executadas por um virtuoso ou por uma má tocadora de flauta, são as únicas que têm o poder de nos tocar o coração. Divinas revelam quem tem necessidade dos deuses e dos seus mistérios. Em relação a ti, há só uma diferença: dispensas instrumentos. Com a simplicidade da tua linguagem, obtens o mesmo resultado.
E quando escutamos os discursos de qualquer outro orador, por excelente que seja, isso deixa-nos, ousarei dizê-lo, completamente frios. Mas quando te escutamos a ti, ou qualquer outro que repete as tuas frases, mesmo que a sua dicção seja lamentável, então, mulheres, homens ou jovens, todos ficamos impressionados e presos. Eu próprio, meus amigos, se não receasse parecer falar sob o efeito do vinho, dir-vos-ia, e posso jurá-lo, o que senti ao ouvir os discursos deste homem e o que ainda sinto. Sim, sempre que o ouço, sinto bater o coração mais depressa do que a dos coribantes, e verto mais lágrimas sob o efeito das suas palavras, e estou longe de ser o único a reagir assim. Ao ouvir Péricles e outros bons oradores, achava que falavam bem, mas não experimentava nada de semelhante. Não provocavam na minha alma esse tumulto, essa raiva de estar reduzido à escravidão. Ora, foi o que me aconteceu muitas vezes com esta espécie de Márcias, ao ponto de já não acreditar poder viver nesse estado. E não ousarás negá-lo, Sócrates. Ainda agora, se tivesse aceitado prestar atenção às tuas palavras, não teria resistido e acontecer-me-ia a mesma coisa. Ele obriga-me a confessar que, apesar de tudo o que me falta, descuro os meus próprios assuntos para me dedicar aos de Atenas. A sua violência obriga-me a fugir tapando os ouvidos, como diante das sereias, sem o que iria sentar-me junto dele e esperaria assim a velhice. Foi mesmo unicamente diante deste homem? Quem teria acreditado que houvesse disso em mim? Que me aconteceu sentir vergonha. Só coro diante dele. No fundo, sei que não há nada a objetar ao que me ordena que faça, mas logo que o deixo, sei também que cederei ao meu desejo de popularidade. Então, comporto-me com ele como um escravo em fuga. Evito-o, tenho vergonha das minhas promessas não cumpridas. Muitas vezes desejaria quase que ele não fosse deste mundo. Mas sei bem que seria ainda mais infeliz. Eis o motivo por que não vejo como me sair airosamente com este homem. Com as suas áreas de flauta, põe-nos, a mim e muitos outros, num belo estado, este sátiro que tendes diante de vós. E vou-vos mostrar até onde vai a sua semelhança com a minha imagem de há pouco e como é maravilhosa a sua força. Sabei que nenhum de vós o conhece realmente, mas, já que comecei, vou-vos mostrá-lo à luz do dia. Se acreditais nos vossos olhos, Sócrates está enamorado dos belos rapazes. Gira incessantemente à volta deles. Está sob o efeito do seu encanto. Ao mesmo tempo, ignora tudo, não sabe nada. Não é exatamente o gênero do Sileno? Um pouco. É a aparência em que se envolve, como as estátuas de Sileno. No interior, quando o abris, meus bons amigos, quanta sabedoria a rodos! Sabei que pouco lhe importa que alguém seja belo. Ri-se disso de uma maneira incrível. E também que seja rico, honrado ou qualquer outra coisa, entre as qualidades que fazem a felicidade de quase toda a gente. Considera que essas coisas não valem nada, e garanto-vos que nós mesmos não existimos. Não deixa de passar a vida a ironizar e a gracejar com as pessoas. Mas, quando se torna sério e se abre, não sei se alguém já viu as estátuas escondidas no interior. Eu vi-as. Pareceram-me divinas, de ouro, puro, de uma beleza total e maravilhosas, a tal ponto que, numa palavra, eu tinha de fazer o que Sócrates queria. E como julgava que ele era atraído pela minha beleza, vi nisso um gancho inesperado, a grande oportunidade da minha vida. Cederia ao desejo de Sócrates e, em troca, ele ensinar-me-ia tudo o que sabia. É que eu sentia-me, então, prodigiosamente orgulhoso dessa beleza. Com este projeto na cabeça, reparei que, geralmente até então, nunca encontrava Sócrates senão em presença de um terceiro que me acompanhava. Mandei embora o maçador e vi-me sozinho com Sócrates. Devo-vos toda a verdade, mas estai atentos,
E tu, Sócrates, se eu mentir, corrige-me. Fiquei, portanto, com ele a sós, julgando que ele ia imediatamente dirigir-me os discursos que os amantes prodigalizam na intimidade aos seus amores, e sentia-me feliz. Ora, não se passou nada disso. Travou comigo o seu gênero de conversa habitual até a noite. Depois foi-se embora. Mais tarde, convidei-o a acompanhar-me ao ginásio e a treinar-se comigo. Julgava chegar assim a alguma coisa. Fomos, portanto, aos treinos e praticamos luta, sem testemunhas. Será preciso acrescentar alguma coisa? Também não consegui nada. Após estes fracassos, pareceu-me que devia atacar o meu homem com muito mais força e não desistir, já que tinha começado antes de chegar ao fim dos meus intentos. Convidei-o então para cear, simplesmente como um amante que estende uma armadilha àquele que ama. Ele não aceitou imediatamente, mas deixou-se persuadir ao fim de algum tempo. Da primeira vez, quis partir logo após o jantar, e não cometi a impudência de o reter. Estendi-lhe uma nova armadilha. Terminado o repasto, prolonguei a conversa pela noite adiante. E quando quis ir-se embora, fiz-lhe notar que era muito tarde e obriguei-o a ficar. Estendeu-se então no mesmo leito, ao lado do meu, onde se tinha instalado para jantar. Mas ninguém dormia nessa noite em casa. Até este ponto da minha história, tudo vai bem. Toda a gente o pode ouvir. Mas não vos contarei a continuação, antes de vos recordar o provérbio: com ou sem filhos, o vinho nunca mente. Além disso, parece-me demasiado injusto quando pretendo louvar Sócrates e esquecer uma tão soberba façanha. Por outro lado, sou como alguém que foi mordido por uma víbora. Recusa-se, dizem, a falar do que sente, exceto para aqueles que também foram mordidos, porque esses sabem como isso dói, e só eles compreenderão tudo o que ele poderá dizer ou fazer sob o efeito da dor. Pois bem, eu, que tinha sido mordido ainda mais duramente e na parte mais sensível de mim mesmo, no coração, na alma, ou qualquer que seja o nome do que é apanhado e mordido pelos discursos da filosofia, mais ferozes do que a víbora quando agarram a alma de um jovem de algum mérito. E vejo aqui Fedro, Agatão, Eristímaco, Aristódemo, Aristófanes também, sem falar do próprio Sócrates, todos, enfim. O que vos reúne é a loucura e a embriaguez de filosofar. Eis porque, repito, vos farei ouvir tudo até o fim. É que nesse momento compreendereis os meus atos e as minhas palavras. Quanto aos servidores, ou aquele de entre vós que possa sentir-se degradado e ofendido, que fechem as grandes portas dos ouvidos. Assim, meus amigos, quando a lâmpada se apagou e os servidores se retiraram, pensei que não devia complicar mais as coisas, mas confessar francamente a minha intenção. Portanto, sacudi-o e disse-lhe: Sócrates, estás a dormir? De maneira nenhuma. Sabes em que estou a pensar? Em quê? Que só tu és digno de estar enamorado de mim e, contudo, parece que tens medo que eu me aperceba disso. Mas vê bem como eu sou. Consideraria completamente idiota não te dar prazer neste domínio, como em todos os outros se tivesses necessidade da minha fortuna ou dos meus amigos. Nada conta mais para mim do que tornar-me o melhor possível, e ninguém está em condições de me ajudar tanto como tu. Então, sentir-me-ia muito mais envergonhado diante dos sábios de não ceder ao homem que és, do que de corar diante dos imbecis de não te ceder. Aqui, para me responder, não mudou o tom irônico que é geralmente o seu. Meu caro Alcibíades, não te desenrascas mal. Na realidade, se o que dizes de mim é verdade, e se eu tenho em mim esse poder que me atribuis de te tornar melhor,
dado que nesse caso verias em mim uma beleza prodigiosa e muito diferente da beleza das formas que te pertence. Se, portanto, notaste semelhante coisa e queres fazer um acordo comigo para trocar beleza por beleza, não é um pequeno lucro que contas tirar à minha custa. Pretendes adquirir a beleza verdadeira contra a aparência da beleza, e na realidade queres trocar cobre por ouro. Todavia, caríssimo, pense melhor, sem o que poderás não te aperceberes de que não sou nada. A visão do espírito só se torna mais penetrante quando a dos olhos começa a baixar. Mas tu ainda aí não chegaste, certamente. Então eu disse-te o que se passa no que me diz respeito, e não falo de uma maneira a pensar de outra. Compete-te agora ver qual é a melhor solução, para ti e para mim. Tens razão, respondeu. Doravante procuraremos fazer, nisso como no resto, o que se revelar melhor para ambos. Depois deste diálogo, parecia-me ter disparado bem a minha flecha e tê-lo ferido. Levantei-me e, sem o deixar pronunciar uma palavra mais, cobri-o com esta capa que me vedes, estendi-me sobre o seu velho capote, rodeei com os 2 braços esse homem realmente maravilhosamente demoníaco e passei assim toda a noite. Também aqui não me desmentirás, Sócrates. Apesar de tudo o que eu conseguira fazer, ele continuou a ser o mais forte, desdenhou a minha beleza, ridicularizou-a e insultou-a. E que alta ideia eu tinha dessa beleza, juízes! Por que vos tomo por juízes desse orgulhoso desrespeito de Sócrates? Sim, sabei pelos deuses, pelas deusas, que não aconteceu nada mais por ter passado essa noite com Sócrates do que se tivesse repousado junto do meu pai ou do meu irmão mais velho. Imaginais, após uma tal aventura, qual seria o meu estado de espírito? Por um lado, considerava-me insultado. Por outro, admirava o caráter deste homem, a sua sabedoria e coragem. Sentia-me feliz por ter encontrado um homem que nunca teria igual em sabedoria e energia. Portanto, não podia nem zangar-me com ele, ao ponto de nunca mais o ver, nem descobrir um meio de conduzi-lo onde queria. Sabia-o muito mais invulnerável ao dinheiro do que Ajax ao ferro, e, pelo único lado por onde julgara poder apanhá-lo, conseguira fugir. Estava, portanto, num beco sem saída e escravizado a esse homem, mais do que alguém já o estivera a quem quer que fosse. Tudo isso se passava antes da expedição de Potidéia, onde nos encontramos e tivemos a oportunidade de tomarmos juntos as nossas refeições. Aí, começou por se mostrar mais resistente, não só do que eu, mas do que todos os outros. Quando, sem abastecimentos, como acontece em campanha, éramos obrigados a jejuar, os outros nada valiam à beira dele, no que concerne a aguentar. Mas era o único capaz de tirar plenamente proveito dos banquetes. E, embora não bebesse de bom grado, quando a isso era forçado, ultrapassava toda a gente. Contudo, o mais estranho é que nunca ninguém viu Sócrates bêbado. A esse respeito, é certo que vós já tivestes a prova. Quando aos rigores do inverno, havia lá invernos terríveis, suportava-os de maneira extraordinária. Uma vez, quando fazia um frio de rachar e toda a gente se mantinha recolhida, ou saía pesada e bizarramente agasalhada, bem calçada, com os pés e as pernas envoltos em faixas de feltro e peles de cordeiro, este homem saiu para o exterior com a mesma capa velha que arrastava desde sempre, e caminhou de pés descalços pelo chão gelado, mais depressa do que os outros com o seu calçado, de tal modo que os soldados pensaram que ele o fazia para zombar deles. Basta quanto a este capítulo, exceto que o que fez e sofreu este herói da resistência, durante essa guerra, vale a pena ser ouvido. Uma vez, absorto na sua meditação, firmara-se, desde a alvorada, no mesmo ponto. Não avançava, não recuava, continuava de pé, a procurar.
Era quase meio-dia e os espectadores contavam, espantados, que Sócrates estava ali desde a alvorada, a pensar. Finalmente, alguns jônios, ao cair da noite, depois do jantar, estava-se no verão, tiraram para o exterior os seus leitos de campanha, sem dúvida para dormirem ao fresco, mas também para verem se ele também ficaria de pé durante a noite. Pois bem, não se mexeu até a alvorada e ao nascer do sol. Só então se foi embora, depois de ter dirigido uma prece ao sol. Mas quereis saber qual o seu comportamento no combate e que merece ser conhecido. Quando se travou essa batalha, no termo da qual os estrategos me atribuíram o título do mais corajoso combatente, foi este homem quem me salvou a vida. Eu estava ferido, ele não me quis abandonar, antes salvou ao mesmo tempo as minhas armas e a minha pessoa. Pedi então, Sócrates, que os estrategos te atribuíssem o título que me tinham dado. Também neste ponto não receio de ti nem censura nem desmentido, mas os estrategos, em consideração pelo meu posto, preferiram que eu o mantivesse e tu foste o primeiro a insistir junto deles para que eu fosse designado em teu lugar. Eis, meus amigos, mais uma circunstância em que vale a pena observar Sócrates. Durante a retirada do exército em Délio, eu estava a cavalo e ele combatia a pé. Os nossos soldados estavam dispersos. Ele retirava-se na companhia de Laques. Encontro-os por acaso, e assim que os vejo, grito-lhes que tudo irá bem e que não os abandonarei. Pude então observar Sócrates ainda melhor do que em Pontidéia. Andando a cavalo, eu tinha menos medo, e constatei, para começar, como era superior a Laques, porque mantinha todo o seu sangue frio. Em seguida, como julgo, Aristófanes, que és tu quem o dizes, tanto lá como em Atenas, avançava, com ares de janota e volvendo os olhos, examinando friamente amigos e inimigos. Tinha de longe toda a aparência de um homem que, quando atacado, se bate vigorosamente. Graças ao que avançava em segurança, quase nunca, na guerra, os indivíduos que têm este gênero de atitude são incomodados. Prefere-se perseguir os que fogem desordenadamente. Haveria muitas outras maravilhas a louvar em Sócrates, mas, ao lado dos seus costumes, dos quais se pode dizer que outros têm mais ou menos os mesmos, há a sua profunda originalidade em relação a qualquer outro mortal, tanto ontem como hoje. E é este o verdadeiro motivo de espanto. O que Aquiles foi, pode-se imaginar que Brásidas e outros o foram também. E o que foi Péricles, não é impossível imaginá-lo para Nestor, Antenor e a outros, a partir dele. Mas o que foi, na sua excentricidade, o homem que aqui está, ele e os seus discursos, por muito que se procure, não se encontra nada que se lhe compare, nem entre os contemporâneos, nem entre os antigos, a não ser que o imaginemos sobre os modelos que citei, o dos silenos e dos sátiros, sim, ele e os seus discursos. É verdade que eu dei a entender, no começo, que os seus discursos são exatamente semelhantes aos silenos, quando se abrem. Um ouvinte dos discursos de Sócrates achá-los-ia, à primeira vista, inteiramente ridículos. O vocabulário e o estilo que os envolvem assemelham-se à pele esfolada de um ultrajante sátiro. Fala neles de asnos com os seus alforjes, de ferreiros, sapateiros, curtidores, e parece repetir tantas vezes as mesmas coisas, com os mesmos termos que provoca o riso dos ingênuos e dos tolos, com os seus discursos. Simplesmente, quando se abrem, quando se entra neles, descobre-se, em primeiro lugar, que, ao contrário de todos os outros, tem espírito. Em seguida, que são os mais divinos, aqueles que contêm mais estatuetas da virtude, que se aplicam ao maior número de objetos, ou antes, a qualquer objeto que convém que estude aquele que se quer tornar um homem completo. Eis, meus amigos, o que louvo em Sócrates. As censuras que acrescentei, já vos disse a que injúria da sua parte correspondem. E não foi só a mim que tratou assim, mas também Cármides, filho de Glaucon, Eutidemo, filho de Diodeu, e muitos outros que enganou a brincar aos amantes.
quando se coloca mais na situação de ser amado do que de ser amante. O que digo é também para ti, Agatão. Não te deixes enganar por este homem. O que sofri terá pelo menos servido para que o conheças e desconfies dele e para fazer mentir o provérbio, segundo o qual a criança só aprende sofrendo. Parte 11. Terminado o discurso, riram-se da franqueza de Alcibíades, e porque parecia manter uma atitude de apaixonado em relação a Sócrates. Este, então, retorquiu: Parece-me que estás inteiramente sóbrio, Alcibíades. Caso contrário, não terias posto tanta sutileza nos circunlóquios, para tentares esconder a verdadeira intenção do teu discurso. Deixaste-a para o fim e como um aperitivo, como se todo o teu discurso não tivesse por objeto confundir-nos, Agatão e eu, pretendendo que te devo amar e amar só a ti, ao passo que Agatão só deve ser amado por ti e por mais ninguém. Não nos deixamos iludir pela tua habilidade e esse drama satírico da tua autoria, essa história de Sileno, tinha um sentido perfeitamente claro. Meu caro Agatão, não deixemos tirar proveito da situação e faz com que ninguém possa desunir-nos. No que Agatão respondeu: É possível que tenhas razão, Sócrates. Sou testemunha de que ele veio instalar-se entre nós para nos separar. Não ganhou nada com isso, pois vou retomar o meu lugar ao teu lado. Muito bem, disse Sócrates. Põe-te aqui à minha direita. Ó Zeus, replicou Alcibíades, vê o que tenho de suportar deste homem. Pretende arrancar-mo de qualquer maneira. Ao menos, espantoso personagem, deixa Agatão entre nós dois. Impossível, disse Sócrates, porque pronunciaste o meu elogio e eu tenho agora de louvar o que se encontra à minha direita. Se Agatão se puser entre nós, não irá fazer de mim um novo elogio, antes que eu tenha feito o seu. Deixa-nos, portanto, meu divino amigo, e não sejas ciumento só porque eu louvo este jovem. Com efeito, tenho o mais vivo desejo de elogiar o seu mérito. Tem paciência, disse Agatão. Não posso ficar aqui, Alcibíades. Tenho de mudar de lugar para ser louvado por Sócrates. É o costume, disse Alcibíades. Quando Sócrates está presente, ninguém mais pode servir-se dos belos rapazes. Eis a bela razão persuasiva que ele descobriu para levar esse para junto dele. Agatão levantou-se para se aproximar de Sócrates, mas eis que um grande grupo de foliões chegou junto às portas, que alguém, ao sair, deixara abertas. Entraram e foram instalar-se no meio dos convivas. Foi uma balbúrdia e foi-se obrigado a beber, sem regra, grandes quantidades de vinho. Eristímaco, Fedro e alguns outros retiraram-se, segundo Aristódemo, que entretanto adormeceu. E por muito tempo, dado que as noites são longas nessa estação, acordou de dia e os galos já cantavam. Notou imediatamente que toda a gente tinha ido embora ou adormecido, exceto Agatão, Aristófanes e Sócrates, que, bem acordados, bebiam por uma grande taça que passavam da esquerda para a direita. E Sócrates continuava a falar com os outros dois. Quanto a esse discurso, Aristódemo confessava não se recordar. O princípio tinha-lhe escapado, visto que adormecera. Mas ponto capital, Sócrates obrigara-os a admitir que é próprio do mesmo homem saber compor a comédia e a tragédia e que a mesma arte aplica-se a uma e a outra. Depois de terem concordado, sem seguirem muito bem o raciocínio, já dormitavam. Aristófanes foi o primeiro a adormecer. Em seguida, quando o dia rompeu completamente, Agatão. Então Sócrates, que os tinha assim imobilizado, levantou-se e saiu. Aristódemo seguiu-o, como de costume. Dirigiu-se ao Liceu, tomou um banho e passou o resto do dia nas suas atividades habituais, após o que, ao anoitecer, foi descansar para casa. O banquete. Platão. Ajude-nos a continuar produzindo audiolivro inscrevendo-se no nosso canal. Quer pedir algum livro? Escreva nos comentários.